Bom, esse capítulo terminou e o próximo capítulo tem o título das leis morais. Hoje, coisa boa. Capítulo 1, da lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Começa com a pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Eixo. Eu já disse aqui que só Deus é natural. O resto tudo é artificial. Então veja, aqueles que chamam as leis biológicas, físicas ou de outras ciências de lei natural, não veem essa realidade. Ou seja, não veem que Deus é que está guiando essas leis. Conxagam outro Deus, chamado natureza, que seria independente do Pai, do Senhor do Universo. Não. Só a lei de Deus é natural. Mas eu queria fazer uma pergunta. Qual será a lei de Deus? Por favor, se alguém puder responder aí o que vocês acham que é a lei de Deus, eu gostaria de ouvir. Pode repetir? Qual é a lei de Deus? Qual é? O que é a lei de Deus? Pessoal, o que é a lei de Deus? Quem está perguntando aí? Fluidinho. Ah, não, é a Sônia. Não, é o Fluidinho. É confusão. O que é? O que é a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? Como assim, qual é? Só a lei de Deus é natural. Todo o resto é artificial. E aí eu pergunto, que é natural? E eu respondo com outra pergunta, o que é artificial? Tudo que não é a lei de Deus. Alguém respondeu alguma coisa? Pessoal, botando o tico e teco aí para funcionar. Qual é a pergunta, Joaquim? Que é a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? Bruno responde, amar. Ana responde, ação e reação. Amar é caminho, não é lei. Ação e reação não é lei. Clara Azul está pensando. É função. Então vamos pela outra moça que está pensando, né? Porque seria importante, veja, nós quer conhecer tanto Deus, quer chegar perto dele, quer se elevar, mas não conhece a lei de Deus. Fluidinho diz, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é caminho. Tazi diz, os 10 mandamentos. E isso então nem se fala. Isso não é lei de Deus. É o quê? Isso é código de conduta existencial terrestre. O que é, filha? O que é a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? Não sei, diante de tantas respostas, o senhor negou. É o que emana de Deus. Então não é o que é, como é. Qual é a lei de Deus? É o que emana dele.
Veja, o problema é nós querer criar uma lei e dizer que essa lei é de Deus. A lei de Deus é incompreensível para os seres humanos, mas é seguida à isca por Deus. Então tudo aquilo que emana de Deus é a lei de Deus. Não sei se eu consegui me fazer entender. Eu acho que não. Clara Azul, inclusive, já pergunta. A lei de Deus é o que emana dele. E o que emana dele? Tudo. Tudo que existe, tudo que acontece, tudo que você tem notícia. Eu vou dar um exemplo. E como sempre exemplo de Joaquim. O bandido dá um tiro e mata uma pessoa. Isso aconteceu? Aconteceu. É lei de Deus. Porque tudo é emanado de Deus. Faz frio no inverno e faz calor no verão. Isso é verdade? Não, porque tem dia de verão com frio e tem dia de calor tem dia de verão com frio e dia de inverno com calor. Então, a temperatura do dia é a lei de Deus, não aquilo que vocês chamam de lei. Tem que fazer calor porque é verão. É isso que nós precisamos compreender. Só a lei de Deus é natural. Só o que acontece na realidade é natural. Todo resto que você baliza, que você cria leis, que você impõe verdades, é artificial, é seu, é sua lei, é sua verdade relativa, não uma coisa universal. Isso é que é a lei de Deus, é o que acontece. E se aconteceu daquele jeito, não poderia ser diferente. E se não poderia ser diferente, é porque aquilo é uma lei. É a lei de Deus. Agora, vocês têm códigos para tudo no universo, mas são todos códigos artificiais. Ninguém pode tirar a vida do outro. Isso é um código artificial, porque a lei de Deus não pode ser quebrada. Ninguém tem força para quebrar a lei de Deus, porque Deus impõe a lei. Então, se alguém mata o outro, isso é uma realidade. Dizer que não pode matar o outro não é uma lei de Deus, porque isso acontece. Não sei se vocês estão conseguindo chegar onde eu quero chegar. Fale. Bruno diz: então, para o nosso entendimento, isso equivale a não existir lei a seguir? Por seu entendimento, o que vale é você entender que as leis que você quer seguir são artificiais, mas que para que você busque a Deus, você tem que seguir a lei de Deus, ou seja, constatar tudo o que acontece, sem qualificar se é certo ou errado, se é bom ou mal, se é bonito ou feio. Constatar que tudo que acontece e dizer que tudo que acontece é perfeito, porque está dentro da lei de Deus. Aonde eu quero chegar é levar vocês a compreender que a moça chegou até a citar os 10 mandamentos, mas veja
Os 10 mandamentos não podem ser lei de Deus, porque ele é quebrado a toda hora. Roubar, matar, difamar, de usar o santo nome, o evão, de não respeitar pai e mãe, tudo isso é quebrado. E como pode alguém ser mais forte do que Deus e quebrar a lei de Deus? Então o que vocês precisam, onde eu quero chegar, é que vocês precisam compreender que para seguir a lei de Deus, eu preciso acabar com as minhas leis artificiais. Aliás, no domingo na Caixa do Pool, nós lemos um pedaço da Nova Jerusalém, aonde diz que lá não há sol nem lua, porque a luz de Deus brilha e ilumina tudo. No próximo mundo não haverá luz artificial, não haverá leis artificiais, porque a lei de Deus brilhará. Você viverá dizendo: aconteceu isso, aconteceu, é a lei de Deus, louvado seja o Pai. E isso é trazer o trono de Deus de volta para a terra. Porque hoje, para vocês, Deus é um ser completamente afastado da terra. Ele criou tudo isso, entregou ao seu prazer, deu uma lei para você seguir e se afastou. Nem polícia ele é para ficar atrás de você quando você quebra a lei agora. Ele fica sentado em berço esplêndido, esperando você morrer e ir para lá. Eu acho que essa visão é mais do Satanás, é mais do capeta, é mais do diabo e não de Deus. É isso que nós precisamos compreender. Essa vida não foi feita para ser interpretada a partir de códigos próprios, mas para ser vivenciada como a execução da lei de Deus. Essa é a lei natural do universo. Não sei se vocês ouviram quando a filha disse: acabamos isso. Eu disse: graças a Deus, vamos entrar agora nas leis morais. Eu disse: que maravilha, porque agora nós vamos começar a conversar, falar sobre espírito, voltar a ser animal, falar sobre animal, sobre de evolução desde o mineral. Isso não leva você a lugar nenhum, porque tudo que você tinha que aprender lá no mineral, você já aprendeu. Isso não leva você a lugar nenhum, porque o que você tinha que aprender lá no mineral, já aprendeu. O que você precisa agora é aprender a viver como humano, como espírito humanizado. E viver como espírito humanizado é se libertar da humanidade, é se libertar das leis artificiais que exem a humanidade. Dazi diz: mas não respeitar a lei não indica que ela perca a validade. Mas, moça, indica que o legislador é fraco. Indica que qual o nome do poder que fiscaliza a lei, filha? Policial. O poder policial é fraco. Que Deus fraquinho é esse? Que cria as leis e não vigia? Que Deus fraquinho é este que não tem ação coercitiva para impor a lei que ele mesmo colocou? Então, realmente, quebrar a lei é normal se aquele que emitiu a lei e que é o Senhor onipresente, onipotente e onisciente do universo não fosse Deus, né? Por favor, ficou claro isso? Se puderem me responder. O problema, moça, que disse que não ficou muito claro, é porque vocês querem partir da lei terrestre
da lei que você conhece como a seta. Certo é não matar. Quem disse? Nós está cansado de ler literatura espírita, aonde se demonstra através da lei do karma, da ação karmática, a necessidade de alguém passar por aquela expiação. E nós, como acha que aquele outra vida foi mal, acha maravilhoso e bonito, ele chamou. Será que este mal da outra vida não foi você que agora merece ser assassinada? É isso que nós precisamos compreender. Não adianta querer dizer que a verdade está na terra, porque a verdade está em Deus. Não adianta nós querer dizer que nós podemos fazer o que quiser, porque nós estaríamos desmerecendo Deus. Um pai que coloca seus filhos no mundo e depois não liga para eles, é isso, porque deixar um filho seu perder uma chance de encarnação porque alguém quis roubar uma pulseirinha e matou o outro, dizer que um pai não vai proteger seu filho nessa hora, é no mínimo dizer que Deus não tem amor, que não se preocupa, que deixa o filho se virar sozinho. Seria mais ou menos como vocês chamam, só pôs o filho no mundo e depois lavou as mãos. Não, precisa haver uma coordenação. Deus é um pai atento, que olha a todo momento pelo seu filho. E esse olhar de Deus não deixa acontecer a ele nada mais do que aquilo que é o justo resultado da sua obra. Então a lei terrestre caduca neste aspecto, porque a lei terrestre não absorve essa visão universal das coisas, mas quer preservar a vida humana como se ela nunca tivesse tido antecedentes. Eu acabei de dizer sobre o eu anterior, que você não lembra que foi. Teve antecedentes que estão vivos até hoje e que você não tem consciência, e que o legislador humano também não tem, mas o legislador universal tem e aplica a lei justa e amorosamente. Muito bem, então, continuando. Pergunta 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Qual a lei de vocês pode ser eterna e imutável? Qual o padrão de certo e errado que já não tenha sido alterado durante toda a história da humanidade? Qual o padrão humano que vale para todos os habitantes do planeta? Nenhum. Então não existe lei de Deus promulgada pelo homem. Isso precisa ficar claro. 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis,
por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Eu acho que é um resumo do que nós falou, né? O homem precisa aí aos poucos, adequando a sua lei à lei de Deus. Ou seja, é preciso que ele compreenda que o poder de Deus é mais forte que qualquer lei humana. E por não será alterado por lei nenhuma. Por mais, por exemplo, que o homem queira preservar a sua vida material por leis, jamais o assassinato deixará de acontecer. Se Deus assim determinar que ele aconteça. Porque como nós vamos estudar lá na frente, está escrito assim, ó: Deus sabe a hora e a forma com que cada um vai morrer. Então Deus sabia que aquele espírito que estava humanizado seria assassinado. As leis divinas, que é o que compreendem As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Lê de novo, filho. As leis, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Aí mesmo. Fia, um objeto ser combustível é uma lei física? Pode repetir a pergunta? Um objeto ser combustível, ou melhor, como leite, pegar fogo, é uma lei material? Não, é uma lei de Deus, né? Isso. Então a lei de Deus é que faz um material pegar fogo e não faz outro pegar fogo. E que pode fazer o mesmo material pegar fogo ou não. Deus causa primária de todas as coisas. E a essa causa primária, ou seja, este causar, é a lei de Deus em ação. Foi isso que eu disse. Este causar de Deus é que é a lei de Deus em ação. Porque o que ele causa é lei. Era o que tinha que acontecer. E não poderá ser alterado por nada. Seja no campo físico, seja no campo moral. Bruno pergunta: Deus sabe nossas escolhas de livre-arbítrio antes da gente exercê-lo? Até 6 encarnações antes. Ou você acha que Deus pode ser pego de surpresa? A inteligência suprema do universo pode ficar ao acaso? Pode ser pego de surpresa? Seria algo inconcebível, não? É o que eu disse antes para você, moço. O problema é que nós estuda, mas depois não leva para a prática. Eu e tudo que Deus é a inteligência suprema,
mas depois não enche ele, sabe de tudo antecipadamente. Deus conhece intimamente cada fio, assim como o Pai terrestre também. Bruno comenta, então livre-arbítrio não é tão livre assim, não? Não, é livre, mas não há chupezas. É igual ao livre-arbítrio que você dá ao seu filho. É que você ainda não é pai, mas já foi que ancha. Mas vai ser. Mas já foi que ancha. Se você dá o livre-arbítrio a um filho que gosta de o livre-arbítrio de cegar a hora que quiser em casa, e ao filho que gosta de farra, você sabe que ele não vai cegar antes do amanhecer do dia, se voltar. É isso. Não é que Deus lhe indulja, mas Ele conhece você tão perfeitamente que Ele, por ser a inteligência suprema, é capaz de prever com 100% de acerto o que você vai fazer, o que você vai escolher. Nada surpreende a Deus. Onisciência, sabe de tudo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz no domingo. Onde estava Deus na hora que Hitler fez a reunião com os generais e criou os fornos para queimar os pobrezinhos dos judeus, hein? Domingo? Ou ele não gosta dos judeus? Ou o judeu não é o povo eleito de Deus? Onisciência. Desde que o mundo foi criado, Deus já sabia que a câmara de gás existiria. Por quê? Porque conhece os espíritos que encarnariam neste planeta. E tem conhecimento do íntimo de cada um. E sabia que aquilo seria preciso como ação karmática. Simples e lógico. Quando se usa aquilo que já se estudou a respeito de Deus. Mas é complexo e ilógico quando eu comparo Deus a mim, que eu pego de surpresa pelas coisas do mundo. Pobre homem, que um chopo de Deus pode abater. Continuando a mesma pergunta, dado é ao homem aprofundar umas e outras, ou seja, aprofundar as leis da natureza e as leis divinas? Resposta: é, mas uma única existência não lhe basta para isso. Porque é um processo de evolução, né? Nenhum espírito consegue, numa só encarnação, achabacar tudo. Pergunta número 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. A lei divina é a ação divina, mas a ação divina é dado de acordo com a obra de cada espírito. Então, onde existem espíritos que obram mais evoluidamente, a lei divina, a ação divina é diferenciada da lei divina para onde a obra é mais afastada de Deus. Isso não quer dizer que a lei divina se altera, porque a lei divina não é uma ação, não é
uma determinada ação, mas é a ação de Deus. Então hoje vamos só fazer materializar para vocês poderem entender. A lei divina é agir. Agora, se ele age com a mão ou com o pé, está agindo, está cumprindo a lei divina, a lei dele.